Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios os arqueólogos Guilherme Mongeló e Marina de Giusto. Sejam bem-vindos à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Vocês são de São Paulo e estão fazendo um trabalho aqui em Andradas. O que é o trabalho de um arqueólogo? O trabalho de um arqueólogo é algo muito semelhante ao que um historiador faz, só que utiliza fontes que são muito específicas e bastante distintas. A gente trabalha com a cultura material dos povos que habitaram esse lugar há muito tempo atrás, ou até mesmo há um período recente. Então o arqueólogo ele estuda os objetos que as sociedades produziram, seja há milhares de anos atrás, em sociedades pré-cabralinas, ou seja há muito pouco tempo atrás, como por exemplo nas vinícolas, que hoje em dia não produzem mais vinho, né? A dificuldade de encontrar esse material com o passar de anos, milhões de anos. Se tem dificuldade? É muito difícil. Depende, né? Alguns tipos de materiais, eles, dependendo do local onde eles foram depositados por essas antigas populações, muitas vezes eles podem acabar sumindo do registro arqueológico por conta do tempo, por conta até de ações antrópicas que vieram posteriormente. Mas geralmente a gente faz um trabalho com a população também local para ver se eles já viram algum tipo de artefato, seja em rochas, seja uma cerâmica, seja algum outro material que fica dentro de grutas, isso pode ser muito bem preservado. Então não, depende muito do material e depende muito do local onde ele estava depositado, né? Uma cidade, para ser considerada que ela tenha um sítio arqueológico ou que ela tenha esses materiais, esses vestígios dos nossos antepassados, o que é preciso? Na verdade, no Brasil é muito simples, porque a gente sabe que populações indígenas habitaram todo o território brasileiro. Então, a gente anda em muitos lugares do Brasil e conversando com as populações que trabalham com a terra, principalmente, eles encontram esses vestígios em quase todos os lugares, né? É muito difícil a gente ir atrás de uma cidade onde não haja esses vestígios arqueológicos. Eu acho que, imagino que toda cidade no Brasil ela possui vestígios arqueológicos, seja pela sua ocupação colonial, das ocupações dos primeiros habitantes europeus, né, os italianos ou os portugueses, enfim, seja pelas ocupações indígenas, essa história indígena de longa duração, né? O Brasil, a gente sabe que tem uma ocupação indígena muito antiga, né, com datas aí que remontam a 20 mil anos antes do presente. Então, não é nada difícil a gente encontrar uma cidade que tenha esses vestígios, né? Basta procurar muito bem, né? Em Andradas nós encontramos, aí tem na Casa da Memória, que é um local que tem um acervo todo reservado da cultura aqui, pedras, esses materiais. E isso indica que podemos ter aqui um sítio arqueológico? Sim, pode indicar, sim. Ainda mais que esses materiais eles foram coletados por moradores, né, da região, enquanto eles estavam lavrando a terra, enfim, para plantação, e eles encontraram machados polidos, encontraram esse material polido em rocha, né, em lítico, muito antigo. Então, sim, ele pode indicar. Se uma pessoa encontrar um material desse, o que ele tem que fazer? É muito importante, principalmente para a gente que trabalha com esse tipo de coisa, que esse tipo de informação seja comunicado, né? Aqui no caso de Andradas, eu acho que tem o caso, a existência da Casa da Memória, né? Ou até mesmo a Secretaria de Cultura, que eu acho que possuem pessoas que são aptas a desenvolver um estudo a partir desse sentido, né? O que é muito importante frisar, e eu acho que para as pessoas que vão assistir o programa, é que não é problema nenhum encontrar esse tipo de material, certo? Não há nenhum problema com posse da terra, enfim. Na verdade é muito importante porque é justamente a partir desse tipo de material que a gente consegue desenvolver essa história de longa duração, né? Dos primeiros brasileiros, dos antepassados nossos. Isso gera recurso para o município? Pode gerar recurso de forma turística, né? Isso, na verdade, isso faz parte da história do local, isso faz parte da nossa história também, né? Da nossa origem. Então, da nossa origem. Então, uma vez que esse material ele é musealizado, isso gera um retorno turístico, claro. Para quem quer seguir essa profissão de vocês, é muito desafiadora? Como é o dia a dia? É muito desafiadora, mas eu acho que a arqueologia ela cresce muito no Brasil, principalmente desmistificando aquela ideia de Indiana Jones e tal. Cada vez mais é uma coisa mais factível na vida de uma pessoa que quer se tornar um profissional como em qualquer outra área, né? Hoje em dia no Brasil nós temos 16 cursos de graduação em arqueologia, que são espalhados por todas as regiões do Brasil, e eu acho que a principal característica é que é preciso gostar muito de viajar, né? De andar muito no meio do mato, no campo, enfim.
e trabalhar, é um trabalho também muito minucioso, né? A gente analisa o material em laboratório, então é esse mix de gostar bastante de fazer pesquisas de campo, mas também de passar muito tempo no laboratório, olhando os materiais com muito cuidado. E é uma disciplina também interdisciplinar, né? A gente tem arqueólogos que vêm das diversas áreas, né? Vêm das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências exatas. Então isso é muito legal porque não você não fica prende, preso. Você não fica preso, exatamente. Hoje, vocês fazem um trabalho conjunto, então vocês conseguem já pegar um material, ir para o laboratório e falar assim, olha, esse material tem X anos, é de tal época, é possível isso? Ou uma pintura, encontrar uma pintura em uma gruta, em uma caverna, essa pintura foi feita há 1000 anos atrás, devido a características, devido ao material utilizado na época. É possível isso? É possível, mas a arqueologia também é uma ciência que ela é muito demorada, porque a gente precisa de um registro. O mais importante do que ter os materiais arqueológicos é a gente saber de onde que ele veio. E saber de onde que ele veio implica em escavar com muito cuidado, né? E a partir desse cuidado muito grande, dessa ideia de contexto, que a gente consegue relacionar, se não de forma exata, através dos métodos de datação, como por exemplo as fogueiras. As fogueiras a gente consegue saber quando que aquela madeira foi queimada, enfim, a gente consegue datas exatas, mas datas por associação também, determinado tipo de material, a indústria tecnológica e tal. Mas é possível, claro, é uma das especificidades da nossa ciência, né, da arqueologia. Quem está afim, uma profissão desafiadora e vale a pena. Acho que sim, né? Sim, vale. Vale bastante a pena, o retorno é ótimo. Gente, obrigado pela participação. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigada a você. Termina aqui mais uma edição da sessão TV Atende.